Olá, estamos aqui para mais um devocional Dia a Dia com a Palavra, dia 17 de outubro. E vamos estar aqui meditando em Ruth, capítulo 2, versículo 12, que diz: O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Nós aprendemos, querida, que em cada livro da Bíblia temos a representação de Jesus de alguma forma. E no livro de Ruth, isto acontece na pessoa de Boaz, que é o remidor ali de Ruth e Noemi. Ele era parente de Noemi e recebe também a Ruth no momento mais difícil da vida delas. Este versículo que nós meditamos hoje foi uma das falas de Boaz para Ruth. Então, eu imagino Jesus dizendo isto para nós no momento mais difícil de nossas vidas, nos concedendo abrigo e recompensa por termos escolhido, apesar de toda a dor e sofrimento, se abrigar em Deus. Quando achamos que não há mais esperança, e aí Jesus vem e oferece o seu colo para nos dar conforto e segurança. Você já experimentou isto? Se não, eu desejo que você experimente. Desejo mesmo. Eu sempre costumo fazer essa comparação, porque eu falo que a história de Noemi pareceu muito com a minha, né? Ela perdeu 2 filhos, um marido. E é interessante toda a história, eu amo a história, né? Porque fala de Noemi, não. Mas eu amo a história toda no livro de Ruth, já li algumas vezes, já pude estudar com algumas amigas, mas sempre, cada vez que a gente lê, né, a palavra de Deus é assim, né? Traz um alimento para aquele momento. E que situação difícil Noemi estava vivendo com Ruth ali, sabe, em terra estranha, aí vai, perde a família, volta para a terra dela, só que aí Ruth sai da sua terra e vai para uma terra estranha, porque Belém ali para Ruth era uma terra estranha. E ao chegar ali, conhece, né, um remidor, que é Boaz. É, é tudo, de repente, por exemplo, eu posso ser a Noemi, literalmente, mas também figurativamente, assim, de forma figurada, a Noemi voltando para a terra dela. Sabe quando você se afasta dos propósitos do Senhor e você retorna? Sim, como eu já vivi isso, eu já vivi muito isso. E pode ser também que você seja a Ruth, que andava seu caminho sem conhecer Jesus e um dia conheceu alguém, alguém que falou assim: Eu posso te ajudar, eu posso, no teu momento de dor que você está vivendo, teu momento de perdas, teu momento de onde você não se encontra, não se sente amado, não se sente protegido, não tem ninguém, eu posso te remir. E aí, Boaz, ele se torna o remidor de Ruth. Ruth, que tinha perdido tudo, estava começando uma nova vida em Cristo. E quando eu falo aqui, né, eu falo que estou falando com mulheres cristãs, mas eu sei que tem mulheres cristãs aqui de uma caminhada longa já, mas também as que estão chegando. E para você que é uma Ruth, né, chegando à presença de Jesus, que está conhecendo, começando a conhecer o Evangelho, começando a conhecer a palavra, começando a entender como Jesus ele é presente na tua vida. É isto mesmo. Sim, é isso mesmo. Ele é quem pode mudar tudo. Não importa o passado que você viveu, passado de dores, de perdas, de desilusões, de frustrações, de engano, não importa. Ele pode remir você e te dar uma nova vida. O que Boaz fez com Ruth, muito mais Jesus pode fazer por você. Porque quem conhece Jesus e começa a caminhar com ele,
percebe o poder que há nas mãos dele de conversão do caminho, de renovação, de restauração daquilo que era, sabe, o que era mais destruído e quebrado. Ele pega e faz tudo novo. Se ele faz novo, para quem, como eu falei, né? Eu fui como Noemi que foi, perdeu tudo. E quando retornou ao propósito, Deus me deu ainda melhor. Deus restaurou a minha vida. Deus me deu um casamento. Deus me deu uma filha. Que, sabe, hoje eu vejo nós vivendo o propósito de Deus, sabe? Mesmo com as dificuldades, mas tudo aquilo que eu vivi nem se compara, nem se compara perto do que Jesus fez agora. Porque eu já estava sem esperança, como eu comentei aqui nos devocionais anteriores, sem esperança, né, de engravidar, de ter filhos. E o Senhor veio e restaurou tudo. E ele faz isso tanto para você, querida, que aí eu falo para as Noemis que estão aqui também, que porventura estava ali vivendo, né, a busca e com tudo que você viveu na presença de Deus, por algum momento, por alguma circunstância, você se afastou, você deixou de viver o propósito ou se cansou. E aí, nesse cansaço veio perdas. Deus, ele também, aqui, ele tá tanto para Noemi quanto para Ruth. Porque ele é o Deus que não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção. Ele simplesmente quer um coração, porque, vejamos aqui, Noemi decidiu voltar para Belém. E Ruth decidiu ir com ela. Estamos falando de decisões, e isso, querida, é muito importante. Às vezes nós recebemos pedidos de oração por algumas pessoas que estão com a vida assim muito, sabe, destruída. E a gente percebe que a gente ora, a gente clama para que Deus alcance esses corações. Mas como nós aprendemos aqui no devocional anterior, Jesus é aquele que bate a porta. Ele bate a porta e diz: se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E precisa ter uma decisão. Precisa ter. Se eu não tivesse decidido a minha vida em 2015, que eu queria mudar, hoje estamos em 2025, há 10 anos atrás. Se eu não tivesse decidido há 10 anos atrás a mudar meus pensamentos, mudar a direção da minha vida, ser liberta daquilo que me afligia, eu não poderia estar hoje testemunhando do amor de Deus, de como Ele é grande, como Ele é poderoso, de como Ele faz o impossível. Eu não poderia. Se eu não tivesse decidido lá atrás, pagar para ver, como eu sempre falo aqui, né? Que eu falei, eu quero pagar para ver se eu buscar a mudança, o que vai acontecer. Tem que ter uma decisão. Noemi decidiu voltar para sua terra. Ruth decidiu que ia largar lá a terra dela e ia ir com Noemi. Mesmo contra a vontade de Noemi, ela olhou e viu, não tem que ter algo lá. Aqui já não tem mais nada para mim. Pelo menos eu tenho você para ir comigo. Então, querida, hoje, eu quero muito que você experimente o colo de Jesus. Quero muito que você experimente essa transformação que ele pode fazer. Mas saiba que para que isso aconteça, você precisa decidir. Decidir a romper com o passado. Romper com aquilo sabe, os pensamentos, com os sentimentos que fizeram com que as dores viessem. Romper e colocar a tua esperança em Cristo. É esperança, sabe? É aquela esperança de fato. Ó, se há 10 anos atrás, estamos no mês de outubro, não é mesmo? Eu posso me recordar como eu estava no mês de outubro. Eu estava orando, eu tinha entrado em um jejum com o Senhor para o Senhor mudar a minha história. Eu comecei a orar por um casamento. Falei, Deus, eu tinha me divorciado há 3 anos. Eu falei, Senhor, eu estava indecisa se eu queria ou não casar, mas eu quero uma família. Eu quero, o Senhor pode me dar, não importa o que eu vivi no passado, o Senhor pode fazer tudo novo e me dar uma família. Então eu comecei a orar por uma família. Eu comecei a colocar diante de Deus os pecados, os vícios que eu tinha. Falei, Deus, tudo isso que eu estou vivendo, eu quero que o Senhor arranque de mim. Outubro de 2015.
E eu comecei a colocar esperança em Deus. Eu não sabia o que Deus ia fazer, eu não sabia quem Deus ia colocar na minha vida. Eu não sabia que Deus ia me dar uma filha linda. Eu não sabia. Eu não sabia todo o processo que eu ia passar durante a libertação, que foi um processo difícil, de choro, de lágrimas. Eu não sabia. Mas eu coloquei a minha esperança em Deus. Isso era outubro. Eu lembro que no dia 8 de novembro eu conheci meu esposo, de 2015. Eu conheci meu esposo voltando para Jesus. Ele, como eu sempre falo aqui, ele tem um testemunho lindo. Eu quero conseguir trazer ele aqui no canal para dar o testemunho dele um dia. Vão orando, queridos. Quero conseguir trazer ele aqui para dar esse testemunho de como Deus foi grandioso. E ali eu tive que colocar esperança. De repente é isso que você está precisando fazer hoje, colocar sua esperança em Cristo. Você não sabe o que vai acontecer. Todas as pessoas que nós vemos conquistando na Bíblia, ou as que você conhece, ninguém sabe. Ninguém tem noção do que Deus vai fazer. Mas coloca a confiança nele. Coloque a esperança nele. Tome uma decisão, como eu falei aqui da minha filha, eu tinha desistido de ter filho, mas veio uma palavra e eu falei, bom, eu vou precisar crer. E eu vou precisar decidir, vou precisar fazer algo para que isso aconteça. E aí eu fui lá e mudei a rota, e mudei os pensamentos, e comecei a colocar confiança em Deus. Com medo mesmo, porque senti o medo, não sabia como ia ser, mas eu coloquei, e Deus fez. Deus fez. Então coloque agora sua confiança em Deus. Tome uma decisão. Ele está de braços abertos. Abra a porta, deixe ele entrar e fazer a mudança necessária. Amém? Vamos orar? Senhor, és nosso refúgio e protetor. Quando a esperança parece acabar, nós podemos correr para o teu colo e sentir os teus braços a nos proteger. Agradecemos por nos fortalecer e nos colocar de pé, mesmo em situações que pareciam ser o fim. Agradecemos por encontrarmos abrigo em Ti. Amém. Querida, corra para os braços do Pai. Corra para os braços do Pai. Amém? Obrigada por ter ficado até aqui. Deus abençoe tua vida. Sejam bem-vindas as que têm chegado aqui novas no canal. Deus abençoe vocês. Compartilhe este áudio e abençoe outras mulheres também com esta palavra. Amanhã nós estamos aqui de volta para mais um devocional e eu espero por você. Até lá.